O melhor da vida. O melhor da vida. Pedro escrevendo para irmãos debaixo de perseguição, debaixo de tempos difíceis. Ele inicia sua carta com uma saudação encorajadora. Nós vimos isso ontem à tarde, né? Uma saudação encorajadora. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo aos eleitos. Então ele destaca 3 verdades fortalecedoras a respeito deles. Fala, olha, não desanimem em tempos difíceis, porque vocês foram eleitos por Deus para a salvação. Vocês são cidadãos do céu. Peregrinos desse mundo, cidadãos do céu. Em terceiro lugar, ele fala, vocês são muito privilegiados pelo Deus Trino. Vocês são muito privilegiados pelo Deus Trino. Deus Pai os escolheu, os predestinou. Deus Filho os redimiu, os salvou no seu sangue. E Deus Espírito Santo está os santificando. O Espírito Santo, ele nos santifica na verdade. Ele nos ajuda a ver o pecado como o pecado realmente é. Ilusório, detestável, vergonhoso, destrutivo e odioso. O crente, ele não só fala mal do pecado, o crente não só foge do pecado, o crente, pelo Espírito Santo, aprende a odiar o pecado. O Espírito Santo nos ensina a odiar o pecado. O pecado é uma coisa ilusória. Parece tão bom, parece tão desejável, mas a gente sabe que é uma coisa que no final destrói, que nos mata. Então o Espírito Santo nos ajuda a ver o pecado como ele realmente é. O Espírito Santo ajuda você a odiar o pecado. O Espírito Santo te ensina a amar a justiça, a amar os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, a lei do Senhor. A ver que a lei do Senhor, o Espírito Santo te ensina a ver que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. O Espírito Santo te ensina a ver que a lei do Senhor, ela é fiel e ela dá sabedoria aos simples. Ela é limpa, pura, ela alegra o coração e ela é mais desejável do que ouro, dinheiro, dólar, qualquer tipo de dinheiro, e ela é mais doce do que o mel. Ela é mais doce do que a sobremesa mais deliciosa que nós conhecemos. Essa obra santificadora do Espírito Santo, ela revela para você se você é salvo ou não. A pessoa que diz que eu sou eleito, eu fui salvo, regenerado, Jesus morreu na cruz por mim, mas que não vê o pecado como o pecado é, e que não odeia o pecado, e que não luta contra o pecado, essa pessoa não é salva. A pessoa sabe que é salva porque agora na sua vida, ele luta contra o pecado. Ele não é perfeito. Quando ele cai, ele sente muita tristeza, ele sente arrependimento, ele volta para a cruz de Cristo, ele confessa o seu pecado, ele se humilha, e ele toma o caminho de novo com Cristo. Essa é a marca do salvo. Ok, daí Pedro, vamos continuar agora em 1 Pedro, versículo 3. Pedro continua encorajando esses irmãos com uma doxologia maravilhosa, verdadeira. 1 Pedro 1:3, ele diz ali assim: irmãos, eu sinto necessidade de orar com vocês antes de lermos, tá? Vamos lá? Querido e amado Deus, abre nossos olhos, abre nosso coração, nosso entendimento, Senhor. Tira de nós, Pai, toda distração, tira de nós agora todo pensamento, atitude, Senhor, que não condiz com esse momento, quando o Senhor pode nos alimentar espiritualmente. Fala, Senhor, ao meu coração, fala através de mim ao coração dos irmãos, através da Sua palavra, do Teu Espírito. Opera uma grande obra aqui entre nós, Senhor, obra do Senhor, em nome de Jesus, amém. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia, no último tempo. Nisso vocês se alegram, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amém. 4 verdades maravilhosas para o salvo, para o eleito, para o cidadão do céu. 4 verdades encorajadoras. O melhor da vida. O melhor da vida. O que esse texto fala? Se você está notando, o primeiro ponto dessa mensagem é esse. O melhor da vida para o cristão. O melhor da vida não é nesta vida. O melhor da vida não é nesta vida. Por quê? Porque o versículo 6 fala: nisso vocês exultam, se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. É isso que a palavra diz. Mas tem pastores que estão pregando um outro evangelho. Nos Estados Unidos tem um pastor muito famoso. A igreja dele é muito grande, muito rica. Ele atrai muita gente. Ele chama Joel Osteen. Não escutem esse homem. Não sigam esse homem. Ele é um falso profeta. Ele escreve livros e vende milhões de livros, porque ele fala o que o povo quer ouvir. Joel Osteen, ele escreveu um livro intitulado O Melhor da Vida Agora. O melhor da vida agora. Esse pastor é um coaching religioso. Na página 5 desse livro ele fala: Deus quer que você seja, Deus quer que este seja o melhor momento da sua vida. Deus deseja que este seja o melhor momento da sua vida. Olha que frase, uma frase carregada de hedonismo e de imediatismo. Noutra página, Joel Osteen fala assim: as pessoas felizes, bem-sucedidas e realizadas aprenderam a ter o melhor da vida agora. Daí ele fala assim: ao colocar os princípios deste livro em prática, você começará a viver o melhor da sua vida agora. Isso é o que ele diz. O que Deus diz? O que Deus diz? Através da carta de Pedro, Deus nos diz que todos os cristãos, ele diz para todos os cristãos, que o melhor da vida não é nessa vida. Outra vez, versículo 6. Pedro fala: nisso vocês se alegram, exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo nesse mundo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Enquanto nessa vida, Pedro está dizendo, seremos entristecidos por todo tipo de provação. Enquanto nessa vida, nós lutamos contra a carne, o diabo e o mundo, a cultura, as pessoas que não amam a Deus, que estão ao nosso redor, que nos tentam. Jesus falou o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Irmão, não tem como o cristão se sentir em casa nesse mundo, nessa cultura, nessa moda, nesse tipo de música, nesse tipo de valores e tudo mais. A sociedade nossa, na qual nós estamos inseridos, ela exalta o homem. E o cristianismo exalta a Deus.
A nossa sociedade é imediatista. O cristianismo exalta e foca no porvir. A sociedade é imediatista, foca no aqui e agora. O cristianismo é visionário, é paciente. Ele foca no porvir, na eternidade. A sociedade exalta os espertos, os agressivos, os oportunistas, os ostentadores. O cristianismo, ele exalta os modestos, os humildes, os mansos de coração. A sociedade valoriza a ciência, a palavra do homem, o governo. O evangelho exalta a palavra de Deus, a espada do Espírito. A sociedade prega materialismo e ganância. O evangelho prega contentamento, generosidade e valores espirituais. A sociedade aprova e promove a imoralidade, o sexo fora do casamento, o divórcio, o aborto, a destruição da família. O evangelho ordena a pureza, promove o casamento, a vida das crianças e não o aborto, e o fortalecimento da família. Por isso, irmãos, não tem como nós sermos queridos, amados e populares neste mundo. Porque Jesus mesmo falou, nós somos como ovelha no meio de lobos. Em Lucas capítulo 6, 26, Jesus falou assim, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Quando no seu bairro falar, aquele pastor é legal. Ah, aquele pastor, eu não sou crente, mas aquele pastor é bacana. Ah, pastor, olha, admiro muito ele. Ele está de parabéns. Ai de vocês, quando o mundo gostar de vocês. Pois assim os antepassados desses perversos trataram os falsos profetas. Se o mundo te ama, como ama Joel Osteen, é porque ele é um falso profeta. Ele fala o que o povo quer ouvir. Irmãos, não tem como termos o melhor da vida nesta vida. Não tem como termos o melhor da vida nesta vida. Agora, deixa eu fazer uma observação importante antes de eu continuar o meu sermão. Quando eu falo que o melhor da vida para o crente não é nessa vida, eu não estou dizendo que o crente não desfrute de bênçãos, alegrias e prazeres nesta vida. Muitas vezes Deus tem dado para você e para mim alegrias, prazeres e bênçãos. Mas por melhor que sejam esses prazeres, alegrias e bênçãos, eles não são o melhor da vida. Eles não são o melhor da vida. Quando eu falo de prazeres, alegrias e bênçãos, eu estou falando de, por exemplo, orações respondidas, livramentos, curas e até milagres. Eu creio que Deus operou um milagre na minha vida há 3 anos atrás. Eu fui diagnosticado com câncer de próstata. E os sintomas eram de câncer de próstata. Meu PSA foi lá em cima. Tem que ser 1 e pouco, 2 e pouco, no máximo 3. O meu estava 34. Foi feito um exame, constatou pela tomografia computadorizada, tinha câncer lá. E daí fui fazer a biópsia, orando e clamando ao Senhor. E o resultado da biópsia foi que não era um câncer. Era algo parecido com câncer, mas era algo tratável. E eu fiquei glorificando ao Senhor, louvando a Ele. Orações respondidas, livramentos, curas e até milagres. Providências, oportunidades inesperadas, alegrias no casamento, na família, alegrias no ministério, conversões, batismos. Antes de vir para cá, eu tive a alegria de batizar várias pessoas, ouvir os seus testemunhos. Um casal que saiu de uma seita terrível lá no Brasil. A gente não entende como que eles conseguiram escapar, porque raramente alguém daquela seita se converte. E eu tive o privilégio de batizá-los e ouvir o seu testemunho. Quando eu falo que o melhor da vida para o crente não é nesta vida, eu não estou falando que aqui nesta vida o crente só chora. Nós temos e desfrutamos de algumas alegrias e prazeres e bênçãos. Esta conferência, por exemplo,
Amém? Sair da rotina, deixar a casa, o ministério um pouco, sair da rotina, viajar, comida gostosa, amém? Aleluia, que comida deliciosa, comunhão, conhecer outros irmãos, louvor, pregação, livros com 66% de desconto, oh glória, e bons livros, O melhor da vida não é nesta vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da mensagem. O melhor da vida, para o crente, o melhor da vida está na outra vida. O melhor da vida está na outra vida. 1 Pedro 3 fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até a chegar a salvação, prestes a ser revelada no último dia. O melhor da vida, de acordo com Pedro, chama-se viva esperança. Viva a esperança de uma salvação prestes a ser revelada na sua plenitude. E Pedro classifica essa viva esperança, essa salvação que está para ser revelada, como herança. Herança. O que é uma herança? Herança é aquilo que você recebe de alguém que morreu e deixou para você. Herança é algo que você recebe um dia, no futuro. Herança é aquilo que você recebe sem trabalhar. Você não trabalha para merecer uma herança. Alguém trabalhou, alguém fez por merecer e deixou para você. Herança é algo que você recebe por fazer parte da família. Normalmente é porque você faz parte da família de alguém que tinha mais e deixou para você. E a Bíblia fala que Deus Filho, Jesus, se fez carne, assumiu nossa humanidade para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus Pai, para transformar pecadores rebeldes como eu e você, em filhos obedientes a Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Por isso que nós temos uma herança, porque Jesus Cristo nos conferiu esse direito. Em Romanos 8,17 fala, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amados, os israelitas estavam muito acostumados com esse termo, pois Deus se referia à terra prometida como uma herança de Deus para eles. A terra prometida, herança de Deus para os judeus. A terra prometida, uma linda e desejável herança, uma terra onde mana leite e mel, uma terra ampla e boa, um solo rico e fértil, uma região próspera. A promessa foi feita para Abraão, mas demorou muitos anos para ser cumprida. Começando pelo nascimento do descendente Isaque. Abraão esperou, meus irmãos, 25 anos para que aquela promessa fosse realizada. 25 anos, é muito tempo. Antes de partir para a terra prometida, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, passaram 400 anos no Egito, na escravidão. Depois veio ainda o deserto, 40 anos de peregrinação pelo deserto. Mas eles chegaram na terra prometida. Eles dominaram a terra prometida. Eles foram abençoados na terra prometida. Irmãos, assim Pedro está dizendo que nós somos como o povo de Israel, vivendo no cativeiro egípcio deste mundo, numa longa caminhada pelo deserto, como peregrinos,
que ainda nós não chegamos na terra prometida, o céu, mas caminhamos confiadamente, alegremente, pois somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Em outras palavras, a história de Israel tipifica, exemplifica algo maior que Deus está fazendo hoje com a sua igreja. Israel recebeu uma herança terrena, nós uma herança espiritual. Israel recebeu uma herança material, nós uma herança espiritual. Israel recebeu uma herança perecível, nós uma herança imperecível. Eles receberam uma herança temporária, nós uma herança eterna. O melhor da vida, diz Pedro, para o cristão, não é nessa vida, é na outra vida. Amém? Você está ligado? Não dá, né? Está escrevendo. Desculpa, eu não vou fazer mais, está ligado, não. Vai atrapalhar você. O melhor da vida está na outra vida. Aproveitando esse está ligado fora de hora, eu pedi para o pastor Carl Peterson que hoje à noite, depois da janta, ontem vocês ficaram conversando, alguns, né? Uns foram dormir, já cansados. Mas depois da janta eu conversei com alguns grupos aí. E quem quiser conversar hoje, eu tinha uma conversa legal para ter com vocês, que eu gostaria muito. Se eu tivesse uma outra mensagem, eu iria pregar sobre esse assunto. Quem quiser hoje à noite, a gente vem aqui, senta numa roda aqui, conversa sobre o que é o Evangelho. Eu fui aprender o que é o Evangelho depois de 10 anos no ministério. Pastoreei e eu não sabia o que era o Evangelho. E hoje eu quero passar para vocês algo muito básico, que uma vez como pastor eu fui perguntado e eu não sabia responder. O que é o Evangelho, pastor? Fala para nós em poucas palavras o que é o Evangelho. E eu não sabia falar. Então eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre a implicação profunda e prática disso. Que é uma tragédia, membros da sua igreja, não saber o que é o Evangelho. O melhor da vida não está nessa vida, o melhor da vida está na outra vida. Segundo ponto. Agora vamos para o terceiro ponto. Pedro fala aqui que o melhor da vida está garantido para nós. Está garantido. O melhor da vida está garantido. O melhor da vida não é algo que eu posso perder. O melhor da vida para o crente não é nessa vida, é na outra vida, e fica tranquilo, você não vai perder o bonde, você não vai perder o trem, você não vai perder o voo, você não vai perder o seu prêmio, a sua viagem, a sua bênção. Versículo 3, de novo, de 1 Pedro. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, está guardada, meus irmãos, nos céus, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O melhor da vida para o cristão está garantido. É uma herança que jamais perece, jamais pode ser destruída, roubada. Jamais será maculada, manchada, contaminada, estragada. Jamais perderá o seu valor. Jamais desvalorizará, jamais perderá a sua importância, beleza ou relevância. E o texto bíblico maravilhosamente diz que esta herança está guardada nos céus. E que o próprio cristão é protegido pelo próprio Deus para chegar e curtir, desfrutar desta herança lá no céu. Então não tem como nós perdermos a nossa salvação. Nós somos protegidos pelo poder de Deus, diz o texto, até chegar à salvação prestes a ser revelada. Por isso, a nossa esperança em Cristo é uma esperança viva, viva. O melhor da nossa vida, irmãos, está garantido. Está garantido. Já parou para pensar
a tristeza das pessoas deste mundo que não têm a Deus, que não creem em Deus, que não conhecem o Evangelho, não têm salvação. Você já pensou para pensar a tristeza que é você viver nesse mundo para emprego, para investimentos, carro, casa, dinheiro, viagens, hobby, esportes, dinheiro, prazeres da carne, fama, poder, aposentadoria. Eu tenho amigos que vivem em função da aposentadoria. Essas pessoas que só vivem em função dessas coisas terrenas, passageiras, elas vivem inseguras, elas vivem com medo, medo da pandemia, medo da eleição, medo da inflação, medo da corrupção, medo da crise econômica, medo dos políticos, medo dos ladrões, vivem com medo de perder, de ser roubado, medo de perder a saúde, de envelhecer, de morrer, de ter que deixar tudo. Essas pessoas, elas não entendem, mas elas vivem num constante pré-funeral, rodeado de pré-lixo. As pessoas sem Deus vivem num constante pré-funeral, rodeadas de um pré-lixo. Isso é realidade sobre nós também, viu? Você já reparou que tudo que a gente luta e adquire e compra nesse mundo é um pré-lixo. Tudo que adquirimos nesse mundo é um pré-lixo, porque tudo que você compra nesse mundo. Eu acabei de comprar essa camisa aqui. Eu estou gostando dela. Está calor, mas estou usando ela porque eu gosto dela, acho ela bonita. Mas é um pré-lixo. Porque essa camisa, daqui a um tempo, ela vai enjoar, ela vai envelhecer, ou ela vai rasgar, ou ela vai quebrar, ou ela vai cair de moda, ela vai perder seu valor, sua importância. Talvez daqui 10 anos eu volto aqui, eu não tenho mais essa camisa. Provavelmente não tenho. Quem tem dinheiro e já teve a oportunidade de comprar um carro zero, saiu da loja, já começa a dar sinais de pré-lixo. Ele volta na loja e fala, eu quero devolver, não quero mais o carro. Ah, a gente aceita, mas você pagou 100, a gente dá 80. Carro zero, pré-lixo, tá vendo? Lá no Brasil, hoje, as pessoas compram muitas das coisas, não na loja mais, compra pela internet. Tem uma grande... A internet está cheia de lojas. Amazon. Você compra até livros da Fiel na internet hoje. As pessoas hoje compram as coisas, e daí a firma, a empresa, traz na sua casa aquele pacote. E eu estou aqui a imaginar aquela família que comprou um quadro bonito, ou um aparelho de som, ou micro-ondas. E quando chega na caixa, eles abrem aquilo. Eles tiram o plástico. E eles colocam aquilo num lugar bem destacado, na sala ou na cozinha. E eles ficam felizes, eles têm orgulho daquele equipamento, daquele eletrodoméstico. Mas daqui a pouco vai sujando, vai arriscando, e vai perdendo o brilho, e vai perdendo a cor, e daqui a pouco aquilo da sala, da cozinha, vai para um outro quarto, secundário. Não está mais bonito, ficou feio. Outra coisa tomou aquele lugar. E daqui a pouco aquilo lá no quarto não dá mais. Daí o pastor faz uma grande campanha para a construção da igreja. Nós vamos fazer uma feira, um bazar da Pichincha. Tragam suas roupas usadas, tragam o que você não tem lá em casa. E você leva aquilo lá que era tão amado e tão preterido, tão idolatrado no passado, que veio no plano, agora você vai dar para a igreja. E lá na igreja, um irmão bem mais simples compra aquilo por 1/10 do preço. E ele leva, ele coloca na sua sala. Ele é mais simples. Mas até ele, depois de uns anos, pega aquilo e cansa. Ou aquilo quebra. E o que acontece com aquele objeto que veio pelo correio, no plástico, e que foi muito idolatrado, o que acontece? Aquele irmãozinho joga no lixo. Tudo que você... Para pensar, tudo que você tem, em termos materiais, é um pré-lixo, é um pré-lixo. E nós vivemos num constante pré-funeral. Não é?
A sabedoria popular fala, e a Bíblia concorda. Nessa vida não tem nada mais certo do que a morte. E nada mais incerto do que o dia da morte. O seu pode ser amanhã. O meu pode ser hoje. Misericórdia. Os incrédulos, eles evitam pensar na morte. Os psicólogos falam que as pessoas vivem em estado de negação quanto à morte. Por isso que quando a morte vem, eles se assustam. A Bíblia fala sobre a morte, a brevidade da vida o tempo todo. A gente se esquece. Os cristãos também evitam pensar no dia da sua morte. Você já preparou o seu culto, o culto do seu funeral? Eu peço para os irmãos da minha igreja, por favor, prepara o culto do seu funeral, o salmo favorito, o hino favorito, o seu testemunho. Prepara, coloca na capa da sua Bíblia, facilita meu serviço. No seu funeral, melhor do que a minha pregação, é o seu testemunho. Se o pastor fulano estivesse aqui, eis as palavras dele. Essa é a minha mensagem neste funeral. E daí cantamos o hino favorito dele, lemos o versículo favorito dele. Deixamos a palavra dele de conselho para os que ficaram. Irmãos, incentiva a sua igreja a preparar a sua... Os incrédulos não pensam na morte, não se preparam para a morte. Eles se preparam para tudo, menos para a morte. Né? Se prepara para estudar, se prepara para casar, se prepara para jogar bola, se prepara para viajar, mas não se prepara para a morte. Quando a morte vem, eles levam um susto. E crentes também, muitos crentes esquecem da morte. A vida que está ficando melhor, a pessoa se esquece do céu, da morte. Por isso que Davi orou no Salmo 39. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Amém. Deixa eu falar uma frase para você que me marcou há muitos anos atrás, e eu carrego ela comigo. E tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Se o melhor da sua vida está nessa vida, o seu melhor está para acabar. A cada segundo você está para se separar do seu tesouro. Por outro lado, se o melhor da sua vida está na outra vida, a sua festa está para começar. A cada segundo você está se aproximando do seu encontro glorioso com Cristo, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Igreja Universal de Cristo, lá nos céus, e os santos anjos. Cristão, você vive não num pré-funeral, você não vive rodeado de pré-lixo num pré-funeral, pelo contrário, se você, cristão, você vive numa constante pré-glória, pré-vida. O melhor da vida não é nesta vida, o melhor da vida está na outra vida, o melhor da vida é garantido. E o quarto e último ponto dessa mensagem. O melhor da vida para nós é o melhor do céu. Olha bem como eu estou falando essa frase. O melhor da vida é o melhor do céu. Eu não estou falando que o melhor da vida é o céu. Eu estou falando que o melhor da vida é o melhor do céu. Eu vou explicar.
Versículo 4 fala: herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Irmãos, quando nós lemos que a nossa herança está guardada nos céus, nós logo pensamos que o céu é a nossa herança. Logo nós pensamos no céu. Nós logo pensamos nossa herança. Está guardada no céu, o céu, que lugar maravilhoso, cidade de Deus, resplandecente como uma joia preciosa. Cidade do céu, cidade de Deus, a grande e alta muralha, ornamentada com toda sorte de pedras preciosas. Nos 12 portões, com 12 anjos em cada um deles, portões que jamais se fecham de dia, pois ali não há noite. Você pensa no céu, sua herança. Você pensa na rua principal do céu, feita de ouro puro, como vidro transparente, tão brilhante que é. Você pensa na fonte da água da vida. Você pensa nos salvos. Você pensa naqueles que são totalmente aperfeiçoados, totalmente santificados, com corpos espirituais perfeitos, incorruptíveis, todos andando na luz da justiça de Deus. Que glória, o céu! Você pensa na glória e na honra que todas as nações trarão e consagrarão a Deus. Cada nação vai trazer o melhor da sua cultura, o melhor da sua raça para o Senhor Deus, diz o livro de Apocalipse. Quando você pensa no céu, você pensa nos milhões e milhões de anjos ao redor do trono de Deus, junto com os salvos, cantando louvores a Deus, cantando ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Música perfeita, música celestial, música maravilhosa. O céu envolve tudo isso, mas esta não é a melhor parte da nossa herança. O céu, meus irmãos, é um lugar maravilhoso, mas o céu é onde encontra-se o melhor da nossa vida, o melhor da nossa herança. O céu em si não é o melhor da nossa vida. O céu é onde encontra-se aquele que é o melhor. Deixe-me explicar para vocês. A explicação vai ter que voltar lá para Deuteronômio capítulo 18, versículo 1. Em Deuteronômio 18, 1 fala assim: os sacerdotes, levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Os sacerdotes não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Irmãos, os sacerdotes, os levitas foram encarregados por Deus para cuidar das coisas de Deus, cuidar do templo, cuidar do ensino da lei e guiar o povo na adoração a Deus, os sacrifícios. Eles cuidavam da arca da aliança, dos sacrifícios. O foco deles era cuidar da manifestação do reino de Deus na terra. O templo e o culto, os cultos que aconteciam dentro do templo. E Deus é quem cuidava deles. O Senhor era a sua herança. Eles não tinham propriedade. Era o Senhor a sua herança. E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que eu e você, partes da igreja de Cristo, nós hoje somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, e nós somos sacerdotes reais. Aquilo que o pastor Conrado falou na sua mensagem. Nós hoje, de certa forma, somos sacerdotes reais, não só pastores, todos os crentes são sacerdotes hoje. Em outras palavras, você está vendo que nós somos como a tribo de Levi no Velho Testamento, que foi escolhida para ser sacerdotes e cuidar das coisas de Deus. Nessa vida, nós como sacerdotes devemos fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e não se preocupar com o nosso reino, mas se preocupar e priorizar o reino de Deus, e nos preocupar com a pregação do Evangelho, com o trabalho de missões, plantação de igrejas, a glória de Deus. E na outra vida, a nossa herança não será uma rua de ouro, ou um bairro do céu,
mas a nossa herança será o próprio Deus, aquele que se assenta no trono, o nosso Pai Celestial. Afinal de contas, o céu sem Deus não tem graça nenhuma. O céu sem o Pai não tem graça nenhuma. Espero que não tenha nenhum materialista aqui falando, Deus pode não estar lá, eu estou no céu, rua de ouro, estou bem. O filme começa assim. Imagina esse filme. A câmera vem através de talvez um drone e ela pega uma fazenda linda, muito linda, cercas brancas, um casarão no meio, árvores em volta, grama, tudo engramado, bonito. E o drone vai descendo, descendo, descendo. É uma fazenda de alguém muito rico. E você vê que ali tem um menino na varanda da frente, daquela grande varanda, daquela fazenda rica, tem um menino. A mãe está atrás, com avental, preparando o jantar. É quase 5 horas. E o menino está ansioso, olhando para a estrada. Ele está esperando o pai dele. Quando o pai chega com uma picape linda, cabine dupla, para na grama, e desce, o menino corre em direção do pai. O pai coloca a lancheira na grama, tira as botas dele, botas grandes. O menino veste as botas do pai. O pai joga o chapéu para o menino. O menino coloca aquele chapéuzão do pai. Com as botas do pai, chapéu do pai, ele luta com o pai. E o pai rola na grama com ele. E eles lutam. E o pai deixa o menino ganhar a luta, como todo bom pai deveria fazer, para encorajar o pequeno. Ele luta, mas depois ele deixa o filho. Você venceu, você ganhou. E o filho já meio que suado, aquela bota, aquele chapéu. Enquanto o pai vai beijar a mãe, o filho vai na lancheira do pai. E ele vê coisas que o pai não comeu, não bebeu. E ele come o restinho daquilo que o pai deixou lá de guloseimas. E esse é o melhor momento na vida dessa criança. É a parte favorita do dia dele. Mas o filme continua. Um dia a mãe está triste, estressada, o filho percebe, mas ele vai lá na varanda e ele fica esperando o pai. Esperando e nada. Dá 5 horas, 5:30 e nada. A mãe pensa em falar com ele, a mãe não tem coragem. Chega ali um mensageiro, mandado pelo pai. O mensageiro traz uma caixa para o menino. E o menino não entende. E o menino abre a caixa, tem um chapéu ali, novinho. Tem uma botina ali, novinha. Dentro da caixa tem bastante sanduíches e doces e sucos. E o menino não entende nada. Mas aí tem uma nota. E o menino, com dificuldade, ele lê, fala: filhinho, querido filho, por motivos que você jamais conseguirá entender, e que não é culpa sua, mas eu e sua mãe estamos divorciando. E por isso eu não poderei mais voltar para casa. Mas eu sei que você gosta muito da botina, do chapéu, dos lanches. E por isso eu estou te dando tudo isso para você. E o menino começa a chorar. O menino fala: não entendo, o que é isso? E o menino fala: assim não. Eu não quero desse jeito, assim não dá. E larga tudo e corre para a mãe, procurando um afago, procurando um consolo, tentando entender. Irmão, você percebe que até uma criança pequena entende e sabe que o melhor de uma fazenda rica, bonita, o
melhor do que brinquedos e chapéu e botas e coisas que um pai pode dar. Melhor do que tudo isso é o próprio Pai. É o próprio Pai. Até uma criança sabe que o céu sem Deus não vale nada. O melhor da nossa herança está nos céus. É o Senhor Deus, o nosso Pai querido. Deus é a nossa herança. Nós seremos o seu povo. Ele estará para sempre conosco. Ele será o nosso Deus. É Ele que fará nova todas as coisas. É Ele quem ilumina o céu com a sua luz e glória. É com Ele que nós viveremos para todo sempre. É Ele quem nos fará conhecer a vereda da vida. É na presença dEle que curtiremos plena alegria, eterno prazer. É Ele que tem preparado para nós coisas que nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, coisas que nós não conseguimos imaginar, coisas que nunca subiram ao nosso coração. Deus tem preparado isso para nós. É com Ele que nós reinaremos para todo sempre. Pastores, esposas de pastores, irmãos e irmãs aqui presentes, seminaristas, os dias estão difíceis. Os dias estão difíceis. Encoraje-se. O melhor da sua vida não é nesta vida. O melhor da sua vida está na outra vida. O melhor da vida é o melhor do céu, é o próprio Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua tão maravilhosa e grande salvação. Por essa obra maravilhosa de redenção que o Senhor fez e realizou por nós em Cristo Jesus, através do ministério reconciliador e santificador do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém.